Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta quarta-feira de volta aos trabalhos na Toca. Domingo tem o Red Bull Bragantino no Mineirão, a expectativa de público. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Começando com a venda de ingressos, hein? O Cruzeiro ainda não soltou a previsão de público, mas a venda já está rolando. Estamos aí em quase 20 mil torcedores garantidos para o domingo, 8h30 da noite. Claro que ainda tem muito tempo para vender ingressos. O horário é o pior possível num domingão, mas mesmo assim creio que teremos mais de 40 mil torcedores no Gigante da Pampulha, até porque, pelo momento vivido pelo Cruzeiro, a grande vitória sobre o Bahia, e o pessoal vai animar a comparecer ao Gigante da Pampulha. Então quem puder, acesse ingresso.cruzeiro.com.br. O torcedor do Cruzeiro terá um papel fundamental no domingo para buscar essa vitória diante do Red Bull Bragantino, o time comandado pelo Fernando Seabra e que derrotou o Cruzeiro no primeiro turno. Venceu por 1-0 aquele jogo em Bragança Paulista. O Red Bull Bragantino que vinha com uma campanha muito boa, só que nos últimos jogos teve apenas uma vitória sobre o Fluminense, porque desde que começou a patinar no Brasileiro, o Red Bull Bragantino empatou com o São Paulo, perdeu para o Vitória, perdeu para o Flamengo, perdeu para o Fortaleza, foi eliminado pelo Botafogo na Copa do Brasil, perdeu para o Atlético Mineiro, perdeu para o Internacional, perdeu para o Ceará, e foi goleado pelo Botafogo e empatou com o Sport Recife, o Red Bull Bragantino que chegou a estar colado com o Cruzeiro na tabela, e hoje o Cruzeiro já abriu uma grande vantagem. Mas cada jogo tem a sua história e por isso o torcedor tem que comparecer no domingão, no Mineirão. O Cruzeiro que volta aos treinamentos na manhã desta quarta-feira. E aí o técnico Leonardo Jardim tem quarta, quinta, sexta e sábado. 4 dias de preparação para o duelo diante da equipe do Red Bull Bragantino, com a volta de Lucas Silva, que cumpriu suspensão. Eduardo vai cumprir o último jogo da punição imposta pelo STJD. E tem mais dias aí de treino, o Leonardo Jardim, para melhorar a condição física de Luiz Sinisterra, melhorar a condição física de Kenny Arroio, jogadores que vão se adaptando ao futebol brasileiro, mas ainda sem uma condição para titularidade. O fato é que o Leonardo Jardim está muito à vontade quanto a estas questões. Sobre Fagner, jogador cada vez mais perto de voltar aos treinos com o grupo, vamos ver se o Cruzeiro dá uma atualizada na situação médica do atleta. O Fagner é o único jogador que precisa se recuperar. Departamento médico do Cruzeiro, neste momento, vazio em uma época importante da temporada. Por falar em time, uma ótima notícia de ontem é que o Kaique teve apenas cãibra. O Cruzeiro confirmou essa questão. Ele saiu ali, fez alguns testes. Eu fiquei até preocupado na hora, na beira do gramado ali com o Dr. Sérgio Campolina, mas depois o Cruzeiro atualizou o quadro aí do jovem Kaique. E ele com cãibra não deve ser problema para domingo. O Cauã Prats voltou a entrar e a entrar muito bem, mas o Kaique, claro, é o titular da posição. Por falar em titular da posição, Lucas Silva volta. Ele cumpriu suspensão na vitória diante da equipe do Bahia e retorna ao time titular, devendo aí, vamos ver, né, o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. Muito tempo ainda até domingo, né? Tem quarta, quinta, sexta e sábado. 4 dias para treinar e definir a melhor formação. O Eduardo vai cumprir o último jogo da suspensão, não atuou diante do Bahia, não atua também diante do Red Bull Bragantino. E um fator que o Leonardo Jardim ele comemora é que, com o time bem, os reforços não precisam entrar de qualquer jeito na equipe, né?
Então os jogadores vão ganhando minutos dentro do que o Cruzeiro pretende para aqueles atletas. O Sinisterra ainda está longe de atingir a sua plenitude na parte física. O Arroio também, foi só o primeiro jogo. Chegou, estava um tempo sem atuar no Besiktas, tinha perdido treinamentos também. Então, todos esses jogadores vão trabalhar cada vez mais para ir melhorando a condição física até aí ficar à disposição do Jardim, caso ele pense em titularidade. Mas o entendimento é que as coisas acontecendo desta forma é o melhor cenário possível, porque aí não tem pressão para ninguém, né? O torcedor, ele entende o processo, os jogadores vão entrando dentro de uma adaptação da melhor forma possível e o grupo recebendo todos muito bem. Então, o Cruzeiro trabalha com essa questão e está muito tranquilo com esses jogadores que chegaram, os reforços aí que foram contratados na janela e nomes para mudar a cara no ataque, o Luiz Sinisterra e o jovem Kenny Arroio. O Cruzeiro que tem agora uma sequência no Campeonato Brasileiro, com jogos contra Red Bull Bragantino no domingo, no outro sábado tem a equipe do Vasco no Rio de Janeiro, aí na quinta-feira seguinte, dia 2 de outubro, o Flamengo no Maracanã, e depois no final de semana seguinte, um domingo, que é dia 5 de outubro, o Cruzeiro recebe o Sport. E uma atenção ou um sinal de alerta, porque o Cruzeiro agora tem muitos jogadores pendurados, hein? Titulares absolutos, o zagueiro Vidalba, o meia Matheus Pereira, os atacantes Wanderson e Caio Jorge estão com 2 cartões amarelos e além deles o Wallace e Matheus Henrique. São 6 jogadores pendurados então para essa sequência aí de Red Bull Bragantino em casa, Vasco e Flamengo no Rio de Janeiro e Sport no Mineirão. É o que o Cruzeiro tem agora pela Série A do Campeonato Brasileiro. Tá falado, pessoal? Ô, Rogério Ceni, você desrespeitou o Cruzeiro, cara. Desculpa. Você desrespeitou o trabalho do Léo Jardim, meu líder. Chama o homem aí, André. Agora, de resto, nós somos muito superior ao Cruzeiro no jogo de hoje. Não é pouco. O Cruzeiro não jogou nada. O Cruzeiro não fez nada no sentido de construção, de jogar. No final do jogo, o Cruzeiro conseguiu equilibrar a partida nos últimos 15 minutos. Fora isso, é o controle do jogo total do Bahia. Mas, claro, nós vamos fazer uma análise da derrota. Se nós quisermos tirar tudo isso, sem problema nenhum, é sempre triste perder, principalmente para uma equipe que não tinha perdido no Campeonato Brasileiro, ter um resultado ruim dentro de casa. Ele falou, o Cruzeiro não jogou nada. Mas como o Cruzeiro é eficiente, né? Como o Cruzeiro é eficiente? Sem jogar nada. Ué, sem jogar nada, em 15 minutos, não vou colocar 15 não, porque a alteração do Leonardo Jardim foi fundamental, fundamental. Por isso que eu acho que falar do Leonardo Jardim, muita gente pode achar, mas lá vai de novo falar do Leonardo Jardim. É necessário. Precisamos falar de Leonardo Jardim para falar da campanha do Cruzeiro e do que é o Cruzeiro hoje. O time do Cruzeiro ontem, ele estava muito bem marcado pelo Bahia muito bem montado. Elogiar o Bahia é importante também. Vamos elogiar o Bahia. O Bahia conseguiu marcar muito bem o Cruzeiro, principalmente as peças ofensivas do Cruzeiro foram praticamente anuladas até determinado momento. E o Cruzeiro jogava muito bem no que restava a ele. Defensivamente, o Cruzeiro impediu que o Bahia tivesse finalizações importantes, principalmente dentro da área, até chegar o gol do Jean Lucas. Depois do gol do Jean Lucas, o Leonardo Jardim, o que ele faz? Ele não mexe a conta-gotas, não. Ele pega e fala assim, vou mudar o jogo agora. Porque se eu preciso atacar, preciso criar algo novo, eu preciso mudar a linha de frente. Ele tira o Christian, tira o Caio e tira o Wanderson. Jogadores importantes para o Cruzeiro, mas que eles já estavam enlatados no Bahia. O Bahia já tinha, já acertamos aqui, o Christian não vai ter uma boa atuação como já teve várias vezes, o Wanderson não vai aparecer no fundo como já apareceu várias vezes, e o Caio Jorge, que é o principal atacante do Brasil na atual temporada, estava muito bem marcado. E eu também acho que na parte física ele sentiu e que é normal, natural.
Ele pega e coloca o Arroio, coloca o Sinisterra e coloca o Gabigol. O Bahia também sentiu essas mudanças. Teve um novo movimento feito pelo Sinisterra e pelo Arroio. O Cruzeiro já se mostra diferente. E o Cruzeiro buscou o gol. O Cruzeiro não achou o gol, não. No gol não foi achado. Teve a jogada feita pelo Arroio, a movimentação que é feita pelo Arroio. Puxou 2 para marcar. Exato. Tinha 3 à frente do Matheus. Aí é talento do Matheus Pereira, que infelizmente, Matheus, a bola bate na trave, que seria um golaço feito por você. E o Sinisterra conclui. Mas você vê que o movimento e a gana do Cruzeiro tinha mudado, que você logo de cara você pegou e falou assim: ninguém comemorou com o Sinisterra, que o Cruzeiro tinha um objetivo. O Cruzeiro dentro de campo, nesse time encaixado do Cruzeiro, tinha entendido que a vitória é possível. Quando você vê o Matheus Pereira, ao invés de comemorar, de todos fazerem uma festa ali pelo gol de empate, eles notaram o seguinte: opa, do jeito que estamos jogando agora, é possível buscar a virada. Matheus Pereira buscou a bola lá no fundo, levou para o meio o Sinisterra. Vambora, gente. Vambora, vamos colocar a bola no meio. Partiram para cima novamente e veio o gol do Gabigol. Foi um golaço. Entendo o Rogério Ceni quando ele fala que poderia ter tido um marcador do Bahia se aproximar do Gabigol. Poderia, mas não veio. Mérito do Gabigol, méritos do Cruzeiro. O Cruzeiro fez uma partida correta. A partida do Cruzeiro é correta. O Bahia, eu tenho que elogiar o Bahia. O Bahia foi muito bem e o Cruzeiro foi bem defensivamente. Levou o gol, mas foi um chutaço fora da área que não tinha pega para o Cássio. Então, tem que elogiar um todo. O jogo foi bom de ver. Mostrou 2 equipes que vão brigar até o final no G4, no G5. Vão estar ali, ó, perto ali. É qualidade. Então, parabéns pelo Leonardo Jardim, parabéns pelo elenco que o Cruzeiro tem montado e pelo encaixe do Cruzeiro, que hoje faz esse tipo de coisa. O Cruzeiro tinha muito tempo que não ganhava do Fluminense fora de casa, foi lá e ganhou. O Bahia tinha muito tempo que não perdia, o Cruzeiro foi lá e virou um jogo em cima do Bahia jogando em casa. E outros pontos nesse Campeonato Brasileiro que você pode enumerar de um time, de um Cruzeiro que não fazia muito tempo e agora faz. Então é isso, o todo do Cruzeiro é muito bem encaixado. E agora com um banco mais forte ainda, o Cruzeiro é muito favorito em vários jogos do Campeonato Brasileiro e para mim, só para deixar registrado, favorito da Copa do Brasil. O HG, eu entendo o Rogério Ceni, a frustração dele, né? Acho que ele está completamente errado, desmereceu o jogo do Cruzeiro. A gente não pode falar que o time não joga nada, porque o Cruzeiro simplesmente ele mostrou um posicionamento defensivo que ele neutralizou um time do Bahia que mostrou um jogo ontem de muita competitividade, de intensidade. Foi um grande teste para o Cruzeiro ontem, né? A gente viu um futebol de alto nível. Quem assistiu... E olha que detalhe interessante, no primeiro tempo teve um lance. Os melhores momentos do jogo foram um lance de ataque, né? Uma bola que o Cássio pegou, mas nem por isso o jogo foi um jogo ruim. Não foi um jogo de trocação, foi um jogo até de teste para defesa do Cruzeiro, que começou muito pressionado. Estratégico, né? Gente, jogar lá na Fonte Nova é muito complicado com a pressão do time do Bahia. O Bahia fez 1-0 e aquilo ali mostrou um teste psicológico para o time do Cruzeiro também, que não se abateu, né? Ele pôde, talvez aí, a gente não vai se lembrar de tantos jogos que aconteceu isso, mas ontem o banco resolveu, a gente falou sobre isso, a gente sempre cobrava isso aqui, né? Uma hora vai ter que ir. E o Matheus Pereira fez a diferença numa jogada individual e o Gabigol também. Isso não é demérito nenhum. Eu, particularmente, acho que se tivesse justiça no futebol, o empate seria um resultado mais justo. Eu acho que pelo que os dois times apresentaram, eu acho que o Bahia foi muito bem. Você tá errado, galera. Eu acho que o Cruzeiro foi muito bem, mas eu acho que ali o empate seria. O Bahia teve algumas chances no segundo tempo, ok. Mas a questão do individual do Matheus Pereira, que pra mim aquela bola deveria ter entrado. E hoje tá desperdiçado, tem que ir pra seleção. Né? Tá jogando muita bola. E o passe do Gabigol. Agora, erro também defensivo. Você não pode deixar um atacante dominar ali. Aí é problema do Bahia, é problema do setor defensivo. Ele fez o que tinha que fazer, fez um belíssimo chute, acertou um chute e deu a vitória para o Cruzeiro. O choro é livre do perdedor. Você só não pode desmerecer o outro time, porque jogar defensivamente bem, como o Cruzeiro fez, é mérito. Não quer dizer que não jogou bem. Aí desculpa o Rogério Ceni. Cara, assim, o Rogério desrespeitou o Cruzeiro. E quem compactua com isso, acha que não houve justiça no placar, também.
O Cruzeiro. Você está criticando o Breno Galante. Eu não estou desrespeitando, não. Ontem, Eu o acho que Cruzeiro só o empate teve uma era mais vitória merecido. Só de isso. campeão brasileiro. É a vitória que você olha lá na frente e fala: isso aqui, o time só ganhou, o time só conquistou, porque esse time conseguiu aquela vitória daquela forma. A vitória do Cruzeiro ontem é de encher os olhos. Talvez não pela forma de jogar, mas pela forma como ela aconteceu, pela forma como esse time jogou. E, sinceramente, foi desrespeito do Rogério quando ele disse que o Cruzeiro não jogou nada. E eu discordo veementemente do Breno Galante. Eu entendo ele torcer para os resultados que ele palpita aqui no nosso palpitômetro, mas ele está 100% equivocado. O Cruzeiro venceu ontem porque mereceu. Thiago, o Cruzeiro mereceu vencer. O controle, gol feito pelo Gabigol do é de jogo, quem merece. O controle do jogo, não na maioria do jogo. Vamos debater o jogo. Você não aprendeu nada. Vamos Você não debater o aprendeu jogo, nada. só isso. O Você não controle aprendeu do jogo, na maioria do jogo, foi Mas do não Bahia. existe isso, Breno. O que aconteceu foi Isso é o de menos. individual. O Eficiência individual e eficácia aconteceu. é o que muda o jogo. Aconteceu. O Bahia faz Mas o gol no na qualidade contexto individual geral, também. eu tenho o direito, isso não é demérito nenhum, de entender pelo fluxo do que foi o jogo, Não, que eu acho que, que o cara? Bahia teve muito mais domínio. Desculpa, E não estou falando aqui que o Cruzeiro merecia perder, não. Eu só acho que o empate para mim é o resultado mais justo. Cara, não existe Mas no justiça. futebol, não existe também justiça, não. Todos Não os existe resultados justiça são no futebol, justos, não. porque alguém foi melhor de alguma forma. O Cruzeiro foi existe. melhor finalizando, o Cruzeiro foi melhor se defendendo no primeiro tempo. Não existe isso. Ontem o placar foi justo sim, o Cruzeiro venceu porque foi superior. O fato de ter mais posse de bola, o fato de ficar mais tempo com a bola, de ficar mais tempo tentando chegar ao gol adversário, não faz com que você seja melhor ou pior do que o adversário. O jogo não é sobre isso, o jogo é sobre fazer gol, cara. O Cruzeiro faz 2 gols, não. O Bahia não fez uma mereceu partida empate. ruim. Não, ninguém está falando O que Cruzeiro foi. fez uma partida ruim. Quem disse O Cruzeiro que fez o uma Cruzeiro partida fez ruim. um jogo ruim no jogou nada foi o Rogério. Aqui ninguém considera. Mas aqui, o Bahia fez uma boa partida. O Cruzeiro defensivamente foi muito bem. Sim. O Bahia defensivamente foi muito bem. O Bahia ficou mais com a bola? Ficou. O Cruzeiro, se você analisar bem, é o time que dá menos toques. O Valu chamou a atenção aqui para chegar ao gol do adversário. Né? Que o SofaScore, o Valu só lembrou aqui. Então, logo, você tem uma consistência defensiva dos dois times em campo. O Cruzeiro precisa de menos toques para chegar ao gol do adversário. E mais uma vez fez uso disso. Né? Aliás, a arte está na tela aí, ó. Essa aí está na tela, tá? Que o SofaScore soltou ontem. Né? Então o Cruzeiro precisa de menos toques para chegar ao gol do adversário. Isso chama-se eficácia. Isso chama-se treino. Aí os dois consistentes defensivamente. E quem foi mais consistente ofensivamente? O Cruzeiro. Foi eficaz. Porque quando as defesas estão bem postadas, o que resta? Você bater de longa distância, o Bahia bateu, fez o gol. O Cruzeiro bateu, fez o gol. Qual outro critério que você pode adotar quando a defesa adversária está fechada? Você ter 1 contra 1. Essa porra desse 1 contra 1 que o pessoal fica falando. Um cara habilidoso que parte pra cima. Que é a jogada individual. O Cruzeiro teve, o Bahia não teve. O Bahia Porque teve as uma alterações- grande chance e perdeu. No Sanabria, no segundo tempo, deitou. Valeu, chamou a atenção. Não, Primeiro tempo. teve também aquela Não, que o... teve, cara, teve. Do William. O William José no segundo. Sim, Entrou sim. sozinho. Só que o que eu tô querendo dizer é o seguinte: aí no segundo tempo, o Rogério Ceni olha pro banco e mexe, não funciona. O Léo Jardim olha pro banco e mexe, mas por que o Bahia desajusta e o Cruzeiro não? Porque o Cruzeiro é um time mais bem ajustado. Então, quando entra, não desarranja. Por quê? Porque está muito encaixado. Aí você pega o depilado, mete pela direita. O depilado puxa 2 para marcar ele. Aí você pega o Sinisterra, mete pela esquerda, livrinho dentro da área para bater. Você pega o Matheus Pereira, que é um cara que sabe e faz a jogada individual brilhantemente. Ou seja, você tem 2 alternativas. Você bate de fora da área que você fez o gol, ou você vai para a jogada individual, vai para a jogada individual e vai lá e resolve o jogo. Aí o Cruzeiro resolve. Então, como é que eu posso aceitar que o Rogério Ceni diga que o Cruzeiro não jogou nada? Não, isso não. Não Isso jogou. não. O Cruzeiro teve menos a bola e sofreu no início do Que não jogo, é jogando novidade. fora de casa, contra um adversário que não havia perdido, com uma Fonte Nova, com um ótimo público, contra um time que é muito bem treinado, que é o Bahia. Então, cara, eu não posso aceitar que alguém diga que, não, por merecimento, o Bahia ou vence o Bahia ou empate. Não, cara. Não. Aí nós estamos falando de eficiência e de eficácia. Peraí, Só uma dúvida. O que é jogar bem? Desculpa. Não, fica à vontade. O que é jogar bem? É ter mais a posse de bola? É ter 12 chances? porque se e for não isso, fazer? Cruzeiro, então é péssimo, né? Porque, cara, jogar bem, pelo menos na minha concepção, cara, você conseguir executar muito bem o seu plano de jogo. Independentemente se está jogando defensivamente ou ofensivamente.
Se naquele jogo, por bem, você entendeu que o melhor era se defender e sair em velocidade na transição, cara, e fez aquilo bem feito, conseguiu a vitória, você jogou bem. Assim, é muito subjetivo, cara. Ah, jogou melhor fulano jogou pior, é muito subjetivo. Jogar bem, normalmente, vai de acordo com o gosto pessoal. Jogar bem, cara, é seguir a risco uma estratégia, pelo menos na minha concepção. Ela pode ser agradável ou não. Então, eu acho que o Cruzeiro jogou melhor que o Bahia. Eu quero ouvir o Valu daqui a pouco, mas o Valu vai falar depois do Léo Jardim, porque na minha casa eu e minha família servimos a Léo Jardim, e o Jardim vai falar do Pinto. Ô Faleiro, você consegue trazer o Pinto aqui? A gente vai adorar.